Olá, boa noite a todos e a todas. Essa é uma atividade do 8º Festival Literário e hoje a gente tem a honra de receber o Douglas, que vai falar um pouco sobre poesia, sobre a sua vida. Então, espero que seja uma excelente palestra, tenho certeza que sim. Obrigada pelo convite, Douglas, por estar aqui hoje, por fazer parte da programação. Então, aproveitem e é isso. Com vocês, Douglas. Obrigado, Carol. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Douglas. Vou ficar aqui porque aqui tem mais gente. Eu sou de Dois Córregos, sou poeta há 22 anos e tenho 29 livros. E baseado na minha trajetória, eu elaborei uma palestra chamada Vencendo a Deficiência com Eficiência. Está aí o cartaz. E antes de mais nada eu quero agradecer na pessoa da Carol, o Departamento de Cultura, de Educação, pela oportunidade. E eu conto na minha palestra um pouco da minha trajetória de vida, né? Do que eu vivenciei, do que eu vivencio no dia a dia. E é uma palestra bastante interativa, para não ficar só eu aqui falando, senão vocês vão acabar dormindo aí, né? Então é muito interativo. Aí o primeiro tópico, pessoal, eu conto um pouco do que eu vi, da minha experiência com a poesia. O que eu já vivenciei com a poesia no dia a dia, vendendo meus livros porta a porta. Eu faço meu livro na gráfica e eu viajo vendendo de porta a porta, né? Normalmente, os poetas, os escritores e tal, você não vê ninguém vender porta a porta. Mas isso foi uma forma de sobreviver, né? Tudo começou em 98, quando eu trabalhava na prefeitura em Dois Córregos, e nas horas vagas eu compunha alguma coisa. Aí eu cheguei para o meu chefe, determinado dia, falei que eu tinha os poemas a serem publicados e ele comprou a ideia. E de lá para cá eu venho vender. E o meu dia a dia como poeta é muito legal, é muito interessante, porque eu lido com pessoas e pessoas, né? E eu vou contar mais na sequência algumas histórias para vocês.
Mas o que eu tiro de tudo isso que eu absorvo do meu dia a dia e à medida em que o tempo vai passando, eu noto que é pelo meu crescimento. Então, todas as coisas que acontecem, sejam elas boas ou más, é para o nosso crescimento. E eu tenho crescido muito com esse pensamento, com essa forma de ver a vida. E eu gosto de poesia, eu curto. Não sou um Carlos Drummond, né? Mas quem sabe com 80 anos chego lá, né? Quero agradecer ao Ninho. O Ninho é um cliente meu lá de Mineiros, né? Também já foi meu patrocinador. E o Ninho, além disso, é um amigo nosso, né, Ninho? Então, sempre que ele pode, ele está nos ajudando aí, tá bom? Então, esse é o primeiro tópico. Eu faço assim, eu fazia os tópicos e abolia por perguntas. Oba, boa noite. Mas vamos mudar um pouco. Eu vou fazer toda a palestra, tá? E no final eu vou abolir por perguntas. Tá ok? Então vamos lá. Segundo tópico, eu falo como eu comecei. Lá em 98, as coisas não eram como hoje, né? Hoje você abre um computador, você tem o famoso e-book. E eu já até ouvi falar, mas isso, tomara a Deus que seja fake, que futuramente não haverá mais livros. Eu acho que isso é uma bobagem. Quando eu comecei, eu rascunhava, né? Minha mãe está aqui, ela lembra, né, mãe? Eu rascunhava nas horas vagas e levava para a prefeitura para os meus companheiros redigir os textos para mim. Hoje não, hoje eu tenho meu computador velhinho, mas está lá. E eu comecei assim. Quando eu saí da prefeitura, eu comecei vendendo os córregos. E a primeira cidade que eu saí vender fora foi Jaú. Eu me lembro que eu vim por cá e liguei para o meu pai é de Jaú, e fiquei na casa dele. E graças a Deus hoje eu vou à região inteira. Só que isso é em longo de 22 anos, é uma coisa bem, foi bem devagar, né? Como diz um amigo meu, eu pedalei muita bicicleta para estar onde eu estou hoje. Mas é legal, sabe? Eu gosto da poesia, eu gosto de me expressar.
Porque eu sou acostumado a dizer que a poesia não tem definição. Ah, Douglas, por que não tem definição? Porque a poesia, você pode escrevê-la em muitas etapas da tua vida. Por exemplo, você está chateado, vai sair uma poesia melancólica. Você está exalando felicidade, vai sair um poema feliz. Então, um outro exemplo, eu gosto muito de falar sobre coisas que acontecem. Por exemplo, a história de Brumadinho. Quando aconteceu aquilo, lá em Brumadinho, eu não fiz na hora, mas depois eu corri fazer um poema daquilo que aconteceu, entende? Então, percebe que a poesia, ela não se define. Assim eu penso, eu não sou o dono da verdade, mas eu penso que é assim, eu vejo assim. Pode ter outros poetas que vai definir a poesia, né? Mas eu vejo que não tem uma definição, porque você vê ela em vários ângulos, né? Então é isso. E esse é o segundo tópico, tá bom? Pessoal, se eu estiver sendo chato, vocês vaiam, hein? Vocês vaiam que aí eu paro. Eu falo também sobre dignidade. Por que eu falo sobre dignidade? Porque, veja, às vezes eu vou em algum comércio que eu vendo livro porta a porta. E às vezes eu vou nos comércios e a pessoa fala, olha, eu não vou comprar o teu livro, mas eu vou te dar um dinheiro, uma ajuda, e eu não pego. Por que eu não pego? Porque eu quero que a pessoa entenda que eu estou trabalhando. Aliás, hoje aconteceu isso, eu estava em Itapuí e a pessoa não quis comprar o livro e quis me dar o dinheiro. E eu não pego, mas não porque eu sou, como fala, orgulhoso, é porque eu estou trabalhando. E muita gente me vê como o menininho deficiente que não pode trabalhar. E não, gente, eu falo isso para todo mundo. Eu não quero que ninguém tenha dó de mim. Não. Eu quero que as pessoas me vejam de igual para igual. Eu posso trabalhar, né? Então eu fiz disso meu ofício. E quando eu estou numa palestra, eu foco muito nisso, porque às vezes as pessoas falam,
tem um serviço lá e amanhã eu vou chegar lá, vou pedir a conta. De repente a pessoa me ouve e fala, não é bem por aí, né? E eu acho que dignidade todo mundo tem direito, né? É aquela máxima, né, que o teu direito acaba quando o meu começa e vice-versa. Então, eu falo sobre isso porque o meu dia a dia eu vivencio isso, entendeu? É uma coisa que eu passo corriqueiramente, entendeu? Mas eu faço disso um trampolim para poder sobressair, poder batalhar todo dia. E o que me motiva é saber que todo dia, apesar das pessoas que têm algum tipo de preconceito, tem as pessoas boas também. Então, não são dois extremos. Eu não vou vender mais porque todo mundo quer me dar dinheiro. Eu vou ficar em casa olhando para o sol. Não. Eu vou sair, eu vou viajar, eu vou trabalhar. Vou vender meu livro, vou compor mais. Percebe? É assim que eu penso. E agora também comecei a fazer palestras, eu já fazia esse projeto meu de palestra, eu comecei em 2010. Só que quando eu comecei pausadamente. Tipo, eu fazia uma por ano, uma cada 2 anos, e agora não, agora eu quero ver se realmente eu consigo dar uma alavancada nas minhas palestras aí, entendeu? Então, vamos lá. Pegar aqui mais um tópico para a gente poder falar aqui. Eu falo também sobre superação. Eu assisti um filme, até que me recomendaram, e esse filme ele chama-se De Porta a Porta. Esse filme ele é um cara que ele é deficiente, e a deficiência dele é bem mais agravante do que a minha. Eu vi assim, porque o cara ele é todo torto assim e tal. Só que ele fala mais enrolado que eu. Eu falo enrolado. Eu falo mais devagar do que as pessoas. E esse cara ele fala mais enrolado. E esse cara, o decorrer do filme, ele está com a mãe dele passando pelo lugar lá da cidade, e ele vê um outdoor
e lá está escrito, contrata-se vendedor. Aí o cara fala por lá, tá ligado? Tá ligado? Tá, né? Aí o cara fala para a mãe dele, mãe, eu vou lá, quero ser vendedor. Aí esse cara vai, chega lá, conversa com o dono da empresa, e esse cara fala, não, você não vai vender para mim não. Imagina, vê lá, você, vendedor, que isso? Você vai espantar todos os meus clientes. Aí ele pega e fala para o cara assim, bom, então faz assim, me dá o serviço mais humilde da tua firma. Aí o cara manda ele lavar banheiro. Ele vai. Aí dali a pouco esse cara vira vendedor. E chega num ano em que a empresa dá uma festa no final do ano e em determinada ocasião da festa, o dono da festa vai à frente, pega o microfone e anuncia o campeão de vendas do ano. Quem que era? Esse cara. Se eu não me engano é Bill Potter, alguma coisa assim, se não me falha a memória. O nome do autor do filme. Bill Potter? Acho que é, não tenho certeza. E quando eu vi esse filme, gente, eu retratei a minha vida toda, porque, sabe, o cara chegava para vender, as pessoas batiam a porta na cara dele. Então você nota que é algo absurdo, né? É uma sociedade que né? Eu, por exemplo, eu tenho a 7ª série e 2 meses de 8º, porque eu não consegui terminar o ensino fundamental, porque eu perdia muita matéria. Eu ia para a sala de aula e a professora passava a matéria na lousa. E imagina, naquela época, eu e mais 40 alunos na sala de aula, e eu escrevia lentamente. Então eu perdia muita matéria. Aí chegava dia de prova, vai emprestar caderno, entendeu? Então isso foi me deixando um pouco meio que constrangido. Aí eu parei na 7ª série, não concluí a 8ª. Mas eu leio bastante, procuro me informar. Agora, com o famoso Facebook, todo dia tem uma noticinha para a gente ver ali. Só que eu dou graças a Deus porque eu tenho aqui representando a minha família, minha mãe, minha esposa, minha irmã
e meu cunhado. E eu agradeço a Deus pela minha família, porque sempre me apoiaram, sabe? Nunca. Eu costumo dizer que a minha mãe, ela me deu asas, né, mãe? Ela não deixou eu, porque você pensou se a minha mãe me prende? Ah, não, Douglas, como ele tem uma limitação, eu vou segurar ele aqui numa caixinha de vidro. Sabe por que eu falo isso? Porque um dia eu tentei montar uma ONG lá em Dois Córregos. É um projeto que eu arquivei, né? Que nós temos vários projetos. E esse foi um dos projetos que eu arquivei. Por quê? Porque eu percebo que se qualquer um de nós fizer um censo na cidade, tanto Jaú como Dois Córregos, tem muito deficiente, sabia? Só que o que acontece? A família guarda, família segura. Então você não vê, você não conhece, você não sabe de onde vem. Então fica difícil, né? De você tentar qualquer coisa. E a minha mãe, tia Angu, ela me deu asas. Ela falou, vai. E eu agradeço pela vida dela, né? Porque se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a ela. Devo também a minha outra mãezinha, que está lá com Deus, a minha avó, né, mãe? Que cuidou de mim até os 7 anos, mas ela está vendo todos nós lá de cima. E é isso, tá bom? Vamos? Então, e aí eu vou me superando a cada dia. E, gente, eu, sabe por que eu me supero a cada dia? Você não escapou não, eu vou falar do você, tá? Eu comecei a me aceitar mais. Que eu era um cara revoltado, sabe? Eu era um cara revoltado. E até a minha tia brincou comigo esses dias. E a minha mãe, que a minha irmã está aqui, pode confirmar isso. Eu falava, ninguém gosta de mim. E dávamos piti brabo. Só que sabe o que eu comecei a notar? Que todo mundo tem problema. Não é só eu. Eu tenho, você tem. Cada um na sua proporção. Mas todos nós temos dificuldades. Talvez você conte uma dificuldade para mim, eu falo, que lá, cara. Isso aí eu já passei, viu? Eu tiro de boa. E para você é um problemão. E talvez eu te conte alguma coisa, você fala, vê lá, Douglas, isso aí eu tiro de leite. E para mim é um problemão. Então, eu percebo que todo mundo tem problema.
E aí, quando eu digo que eu passei a me aceitar, é que eu tinha um sonho muito grande. E não vai ficar vermelha, não, tá? E eu tinha o sonho de me casar. E eu perguntava por as pessoas, viu, mãe, como é que eu consigo uma namorada? Né? Como é que, sei lá, eu tudo torto. Aí um dia eu conheci a Silvia Maria, minha esposa, está aqui com a gente hoje. E a minha esposa, ela me aceita como eu sou. Então isso faz com que eu me aceite. Até porque, convenhamos, né? Se eu não me aceitar, eu tenho que apanhar, né? Então a Silvia, ela chegou na minha vida. Eu até brinco com ela às vezes, eu falo que ela é minha inspiração. Aí ela fala, ai meu poeta. Só que ela mudou a minha vida, entende? E eu sei dentro de mim que a Silvia não me vê como deficiente. Ela me vê como Douglas, como marido dela, e ponto. Entendeu? Então, isso é legal. Isso me faz querer batalhar cada vez mais. Entendeu? Eu ganhei quando nós nos casamos, foi dia 17 de junho de 2017, ó. Tô bom de data ainda. Eu falo que foi um novo nascimento. Por quê? Porque eu comecei a... Eu olhava só para mim. Agora não, agora eu olho para mim e para ela. Eu tenho ela agora. Então, a cabeça do homem muda completamente. Eu não sou mais o Douglas que podia ganhar dinheiro, chegar em casa e torrar tudo, entendeu? Não, hoje eu tenho que trabalhar, chegar e ajudar minha mulher. Então, eu percebo que ao passar dos anos a gente vai melhorando, beleza? Tô acabando, tá, gente? Não precisa ficar bravo não, que eu acabo logo. E só mais um tópico. Eu falo também, esse aqui acho que é o penúltimo tópico, depois eu vou abrir por perguntas, então eu vou dar uma acelerada. Eu falo também sobre discriminação. Por que eu falo sobre discriminação? Porque eu vivo. Certa feita, eu fui para Botucatu vender livro. Em toda palestra que eu vou, eu falo disso. E eu entrei numa floricultura e a abordagem que eu faço é a seguinte: bom dia, meu nome é Douglas, eu sou de Dois Córregos. Esse livro
Aí eu dou na mão da pessoa estratégia para vender. Esse livro é de poesia, eu que componho, sou eu quem componho, e eu vendo que é meu ganha-pão. Essa é a minha abordagem. Aí depois a pessoa, à medida em que a pessoa vai perguntando, eu vou falando algumas informações quando necessário. E eu fui numa floricultura lá. Imagine um cara grande, um guarda-roupa gigante. Falei, olha, esse livro é eu que componho e tal, e eu estou vendendo. Ele falou, é seu mesmo? Falei, sim. Dá teu documento. Peguei meu RG, mostrei para ele. Ele não se contentou. Falou, viu, faz um poema para mim. Aí me deu um papel, um sulfite. Eu bolei algo relacionado com flor lá, que era uma floricultura. E ele falou, eu não vou compor, mas eu vou te ajudar com tanto. Falei, não, muito obrigado. E fui sair do comércio. A hora que eu cheguei na porta, ele falou, não, daqui eu vou comprar. Eu dei o livro, ele me pagou, e eu saí e fui embora. Montei no carro, que se eu estou lá em Botucatu, estou mais de 100 quilômetros. Então eu tenho que me locomover. Montei no carro e fui trabalhar. E esse cara me seguiu, só que eu não vi que ele me seguia. E aí a hora que eu parei, ele parou atrás de mim, desceu exaltado. Céu sem vergonha, eu vou chamar a polícia. Falei, senhor, peraí, o que está havendo? Você não é deficiente. Falei, não, eu não te vendi por ser deficiente. Eu te vendi porque é meu trabalho. São coisas distintas. Não, eu não quero saber. E eu vou chamar a polícia e devolve meu dinheiro e não sei o que tem. E eu temi, igual o Hora Verde, que eu era novo, eu tinha 18 anos. Aí eu peguei o dinheiro, devolvi para ele não me devolveu o livro, me deu um tapa na cara e foi embora. E aí, a hora que o meu motorista voltou, eu fui tomar água, gente, me deixou sozinho. Ele chegou ali, eu estava chorando, nervoso. Falei, Douglas, o que foi? Falei, velho, você deixou eu sozinho aí, ó. O cara me bateu. Mas, gente, eu conto isso por quê? Porque eu fiz disso um trampolim. Por isso que eu falo, nada o que acontece na vida é por um acaso. E até eu apanhar serviu para a minha palestra. É como se o homem lá em cima falasse, ó, você vai ser palestrante, mas você vai apanhar antes. Você entendeu? Então eu usei disso para fazer. É aquela história, né? Cata o limão e faz uma limonada.
Então, e hoje eu vou em Botucatu, eu tenho clientes lá que não sabem o que fazer comigo. Tem alguns que me patrocinam também. Só que, gente, pessoas assim, é corriqueiramente, não é um nem outro, são vários, entendeu? Infelizmente. Infelizmente, essa é a nossa cultura, a nossa realidade. A Carolina trabalha na cultura, né, Carol? Ela deve saber do que eu estou falando. E o último tópico, eu falo sobre oportunidades. Esse homem que eu falei, que me ajudou lá atrás a fazer o meu primeiro livro, que é O Sonho de Viver, eu até consegui pegar da minha tia, tem que devolver para ela, que eu não guardei um para mim. Aí eu fui lá e falei, ô tia, você tem? Ela falou, eu tenho. Só que é 3 vezes, vai e volta voando. Aí eu peguei O Sonho de Viver. Só que foi onde tudo começou. Foi em 98, nossa, tô velho pra caramba, hein? O Sonho de Viver. Aí depois eu lancei mais alguns e hoje eu estou com 29 livros publicados, tá bom? Então, eu até tive com esse cara, na terça-feira eu tive fazendo uma palestra lá em Brotas. E eu falei para ele, não vá pensar você que estou falando do si só porque estou perto do si, não. Em todas as palestras que eu vou, eu falo de você. Nem ele lembrava que ele tinha tirado a foto. Que essa capa aqui, não sei se dá para ver, essa capa aqui sou eu andando de costa. Então essa foto a gente fez no ginásio de esportes, lá em Dois Córregos. Eu lembro que estava uma manhã gelada, mais gelada, e ele falou, Douglas, eu vou fazer várias fotos e depois a gente escolhe a que fica melhor, nós manda para editar. E aí ele fez. Dá para ver legal aí? Então, chama-se O Sonho de Viver. Só que tem que devolver para a tia Simone, senão eu estou lascado. Bom, gente, em suma, é isso. Esse é um pouco da minha história. Como eu falo, a nossa história a gente constrói todo dia, não é verdade? Até o último dia da vida, a gente está construindo um pouquinho. Eu vou abrir para perguntas e logo após eu vou pedir para a Carolina vir aqui comigo
Eu vou pedir para ela ler algum poema meu. Pode ser? Alguém tem alguma pergunta? Fica à vontade. Pois não. Como é o seu processo criativo para escrever os livros? De onde você tira a inspiração, além da esposa, né? Você já falou que a maior inspiração é a esposa, mas como que é o seu processo criativo? Você tem que acordar num dia bom, você consegue sentar e produzir em massa? Como que você faz essa criação? E outra pergunta fala assim, qual foi o gatilho maior que te fez transformar poeta? Você falou que saiu da escola na oitava série, não quis prosseguir o estudo por conta de ter dificuldades de ambientação mesmo, né, que realmente era mais difícil antigamente. Hoje nós temos mais acessibilidade. Mas qual foi o gatilho que você fala assim, olha, eu não consigo estar na escola, mas eu gosto de ler e escrever? Sim, é legal essa pergunta. Antes de trabalhar na prefeitura, eu fui office boy num escritório chamado Cio da Terra. Era um engenheiro agrônomo. E ele visitava lavouras de café e também mexia com paisagismo. E ele fazia jardinagem e tal. E ele tinha no escritório uma prancheta que ele colocava lá a cartolina e ficava desenhando os projetos. E eu ficava vendo ele, porque ele ficava bem concentrado ali, porque imagine você, um jardim você tem que, são milímetros, então você tem que bolar toda a estratégia, né? Saber onde vai uma árvore, enfim, né? Então eu ficava olhando e ele era muito minucioso para desenhar. E eu ficava fissurado naquilo. Aí um dia eu fui para casa, falei, eu vou fazer um jardim. Oi, eu fazer um jardim? Aonde, cara? Aí eu peguei o sulfite, né, sabichão, fiz um desenho lá. Oh, que jardim! Cheguei lá, mas fiz um jardim, cara. O quê? Fiz um jardim, tá aqui, ó. Ele olhou e falou, o quê? O que é isso aqui? Falei, é um jardim. Aonde que é um jardim aqui, rapaz? Pô, aí eu fui embora, eu falei, nossa, queria escrever, pô. Aí lá nos Córregos tem um instituto chamado Usina de Sonhos. Aí eu fui conhecer lá. E lá mexe com poesia. Falei, tá aí. Foi onde eu comecei a... Porque quando eu comecei a ver o Márcio fazer jardinagem e escrever com tanto cuidado, tanto zelo, eu quis começar a escrever. Só que eu pensava que era jardim. E não era. Seria um péssimo arquiteto. E foi isso aí eu comecei na poesia. Até o penúltimo livro meu, eu escrevi metade poema e metade conto. Aí lá eu coloquei um conto sobre o Márcio. Que eu falo que, sem ele saber, até eu levei o livro para ele,
Ele começou a chorar. Pô, cara, se deixou emocionar. Falei, ô louco, mas tô com 70 anos, cara, sei o que tem. Falei, não, mas você merece, pô. Você me incentivou, entendeu? Que eu coloco lá que talvez o papel mais nobre de Márcio Tolosa na minha vida, nem eu nem ele sabia. Foi tornar de mim um poeta. E a hora que ele leu isso aí, ele chorou que nem... Só que... e até ele falou uma palavra que eu fiquei feliz. Falou, olha Douglas, olha, poeta falando olha. Ô, gente, pode reclamar. Mas você foi normal? Não. Ele falou, olha, Douglas, você tem uma capacidade de ter, como fala, de gratidão. Mas não é que eu sou grato, é que aquilo me marcou, entendeu? Eu conto até no livro que uma vez o Márcio me deu uma festa. Escuta essa. Ele combinou com a minha mãe, eu nem sabia. Minha mãe quietinha, não me falou nada. E eu fui trabalhar, fiz 15 anos, né, mãe? Cheguei lá, ele lá, bravo, tirou o cudo. Falei, que foi, Márcio? Eu falei, cara, o escritório vai quebrar, velho. E eu vou fazer uma parada aí e eu vou precisar do sim. E o pai do Márcio criava galo, tal, tinha campeonato. Falei, mas o que você quer? Não, o negócio é o seguinte, à noite eu vou na tua casa te pegar e a gente vai roubar os galos do meu pai lá para vender. Falei, Márcio do céu, não vai dar certo, cara. Não, mas se eu não fizer isso, eu vou ter que te mandar embora e tal, e não sei o que tem. Falei, sim. Mas, falei, tudo bem. Aí, e onde ele mora é escuro. É uma chácara e hoje é iluminado lá. Mas antigamente não tinha iluminação. E ele tinha uma caminhonete, acho que era 64, chamava Choca. E aí ele me buscou com essa caminhonete e foi de casa até lá na chácara. Ó, cara, não dá bandeira, meu. Vai devagar, ninguém pode saber. Gente, de noite, a hora que entrou na escuridão, mais foi me dando medo. Aí ele encostou a Choca no portão. Aí eu desci da Choca, aí acendeu a luz. Eu falei, Douglas, acenderam a luz. Corre, que vai dar ruim para nós. Aí, cara, eu abri o portão e saí correndo. Eu achei que a mãe dele tinha acordado, né? Falou, cara, meu pai acordou, vamos chamar a polícia. A hora que eu cheguei na metade da casa, começaram a cantar parabéns. Só que aí eu fui correndo lá pro fundo. Eu fiquei com medo, né? Falei, agora estou enrolado.
Aí foram lá no fundo me buscar. A senhora lembra, mãe? Foi legal, né? Então, e são, tá vendo? Percebe como que tem histórias legais também? Então, meu irmão, respondi a tua pergunta? Perfeito. Mais alguém? Um de cada vez. Ninguém quer perguntar? Não? Então é isso. A minha palestra é mais ou menos isso. Eu vou pedir a Janaína, Carolina. Faz favor, Carolina. A Janaína é a diretora do Museu da Barra. Então eu estou confundindo. Eu vou pedir para a Carol, ela... O primeiro livro? Lê uma poesia aí, Tecida. É uma poesia que eu fiz em homenagem ao Ayrton Senna. Alargada ao encontro com Deus? Alargada ao encontro com Deus. Lê para nós, fazendo favor. Só antes de eu ler, vamos aplaudir o Douglas, né? Obrigada, Douglas. Então vamos lá. Alargada ao encontro com Deus. Numa manhã de domingo, o garoto foi tentar mais uma conquista, pois fazia muito calor e estava muito sol. E lá ele foi novamente, campeão. Era o teu apelido, pois era o rei da velocidade. Não estava sozinho, pois Deus sempre estava ao seu lado. Ele era o líder em sua profissão. Não era ambicioso, era muito humilde. Ajudava os pobres e dava abrigo para crianças carentes. O que mais gostava era conquistar títulos para o seu país. Quantas manhãs o rei não fez o Brasil sorrir? Hoje o mundo chora por ter perdido o grande menino. Deus hoje lhe dá carinho e tua imagem é recordada por todo o país. Seu gênio muito bondoso, naquela curva, naquela cena, o mundo inteiro falou adeus, Senna. Essa poesia eu fiz em homenagem ao Ayrton Senna. Agora, segura aqui um pouco. Você vai ler um conto para mim? Esse conto é legal. Que eu era muito arteiro, sabe, gente? Minha mãe que eu diga. Eu fugi da praia. E tem um conto aqui que... Deixa eu ver... Ah, não. Mãe, eu vou pedir para ela ler o conto da Kombi. É o seguinte, eu morava numa casa e tinha um corredor. Eu morava numa casa e tinha um corredor. Só que isso aqui é um conto da minha infância, tá? Não é depois de adulto, não. E no final do corredor tinha uma escada. E eu ficava assim no muro, encostado, pro lado de dentro. Aí eu olhava lá fora, a hora que apontava um carro lá, eu saía correndo. Imagina eu correndo, não ando quase que a correr. E eu queria postar corrida com os carros.
Aí um dia veio uma Kombi. Aí a hora que a Kombi apontou e saí correndo. Eu caí da escada, vi o que aconteceu. Aqui, ó. Perua, Kombi ganhou. Vê só o que aconteceu. Conto, a perua Kombi ganhou. Bom, vocês já notaram que o pequeno Douglas não era nada fácil. Minha casa havia um muro e um corredor. E eu ali ficava, olhando os carros passarem. Quando notava um carro virar a esquina, já saía correndo, tentando chegar ao término do corredor primeiro que o automóvel. Certo dia, uma Kombi aponta na esquina e Douglas, que vos fala, sai correndo na sua grande imaginaria missão de ganhar a corrida daquela Kombi. Mas naquele dia, esqueci da minha amiga escada, passei direto, caí em cima do braço esquerdo e o troféu foram 2 meses com o braço engessado. Conclusão, a perua Kombi ganhou. Gente, a Kombi estava correndo muito. Bom, é isso. Eu quero mais uma vez agradecer ao Departamento de Cultura. Fico muito lisonjeado de estar inserido na Semana Literária. Agradeço a vocês que puderam estar presente. Quero agradecer a TV Câmara, que desde a hora que eu cheguei foram muito receptivas, muito carinhosas. Deus abençoe vocês. E Janaína, Carolina, conte sempre comigo, tá bom? Espero que a gente tenha muitos eventos aí, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado e boa noite. Tchau, tchau.